bênção nessa noite, mas eu creio que o Senhor tem muito mais para nossas vidas. Usa, Senhor, da forma que o Senhor quer. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, pode se assentar. Irmãos, essa palavra, quando eu leio ela, imediatamente eu sou arremetido a um contexto histórico. Não tem como eu entender essa palavra se eu não entender o contexto. E quando eu leio essa palavra, eu entendo que está falando sobre o reinado em Israel, sobre o rei, sobre os reis, sobre a família real. E acredito que os irmãos conhecem, mas o povo passou o Mar Vermelho e teve aquelas guerras e entrou na Terra Prometida. E quando eles entraram naquele lugar, irmãos, não tinha rei, né? Mas tinham ali juízes, a qual, né, Deus ia escolhendo as pessoas. Mas o povo não estava satisfeito com aquilo. O povo queria um rei. Não era Deus que queria um rei, era o povo que queria um rei. A palavra vai nos dizer que o povo começou a pedir um rei. Eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei. Então o Senhor ordenou que o profeta Samuel ungisse a Saul como rei, porque já que o povo queria um rei, né, Deus deu um rei. E ali, irmãos, o Senhor ungiu Saul como rei, e quando Saul teve o seu reino estabelecido, ele teve um filho chamado Jonatas. Isso é muito importante. Porém, irmãos, pela falta de temor a Deus e pela desobediência de Saul, Deus escolheu outro rei para ficar no lugar dele. Porque o Senhor queria um rei que era segundo o coração dele. E o rei que era segundo o coração dele nem era nem homem nem feito ainda, era um menino. Estava no campo a apacentar Davi. Era o menor da casa, mas era escolhido. Era o menor, era o mais humilhado, mas era escolhido. Era aquele que cuidava dos pastos. Era o que ninguém dava nada por ele, mas ele era o escolhido. Aleluia. Então o Senhor ordenou ao profeta Samuel que fosse até aquele lugar e ungisse Davi, irmãos. Só a igreja, que Davi ele recebe a unção de Deus, mas ele vai esperar o tempo certo para chegar onde Deus quer. E assim também é na minha vida e na tua vida. Quantas das vezes nós estamos na igreja, estamos nos lugares e recebemos promessas, recebemos palavras vindas do Senhor e nós queremos que aquilo aconteça na hora. Mas eu quero te dizer, é necessário passar por um tempo, é necessário passar por um processo, e isso vem da parte do Senhor. Davi, foi necessário que ele matasse urso, leão, foi necessário que acontecesse muitas coisas para que ele chegasse até o palácio. E é necessário que você passe por lutas para que você alcance a vitória. Aleluia. E nesse tempo, irmãos, Davi enfrentou o gigante. Acredito que os irmãos conhecem essa passagem, né? Ele enfrentou o gigante e cortou ali a cabeça dele. Quando ele jogou aquele gigante no chão com apenas umas pedras, e a palavra vai nos dizer que Davi levantou a cabeça daquele gigante e levou para o povo de Israel, e o povo levantava as mãos e dizia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Reconheciam Deus na vida de Davi. Mas Davi ele não era conhecido só porque ele matou um gigante. Ele era conhecido também como adorador. Aleluia. Porque a palavra vai nos dizer que o rei Saul, ele tinha dentro dele, irmãos, um espírito maligno que o atormentava dia e noite. Mas era só Davi tocar a harpa que o demônio batia em retirada. Sabe por que o demônio batia em retirada? A resposta está no Salmos 22, versículo 3, que já foi falado aqui nessa noite. Deus habita no meio dos louvores. E aonde Deus habita, não tem lugar para o inimigo, não tem lugar para a capeta, porque aonde Deus habita, o inimigo bate em retirada. E era isso que acontecia ali naquele palácio. O rei tinha um espírito maligno, mas quando Davi adorava, aleluia, quando Davi chamava a presença para aquele lugar, o demônio, o espírito maligno batia em retirada, aleluia. Então Davi ele era reconhecido também como adorador, aleluia. E como você tem sido reconhecido? Davi ele era adorador, e ele era um homem segundo o coração de Deus, aleluia. E depois disso, irmãos, Davi ele se tornou capitão de Israel. Olha como são as coisas. É necessário os processos de menino do campo, depois capitão de Israel, depois isso, depois aquilo. São processos que nós temos que passar nas nossas vidas. Antes dele ser rei, ele tinha que ser capitão. Então ele se tornou o capitão de Israel. E Deus, irmãos, ele age nos mínimos detalhes. Porque quando ele se tornou o capitão de Israel, ele fez uma amizade, irmãos, um elo muito forte
com o filho do rei Saul. E a palavra vai nos dizer que eles tinham uma amizade sincera. Isso nos falta no dia de hoje, né? Uma amizade sincera, a qual nós podemos contar nos momentos de fraqueza, nos momentos de luta. Até mesmo, irmãos, no meio dos pastores. Eu fico olhando a pastora aqui, ó, é uma bênção do Senhor mesmo, sabe? Que está usando o chamado dela com excelência. Porque pastorear é isso, irmãos, é cuidar de ovelhas. Pastorear é isso, irmãos, é vir para um lugar onde ninguém quer vir. É assim, igreja. É desse jeito. Uma amizade sincera. Quando a pessoa ela está contigo e fala, você está tudo bem, você precisa de alguma coisa. É difícil isso nos dias de hoje. É difícil isso nos dias de hoje, igreja. Muito difícil. Mas a palavra vai nos dizer que eles tinham uma amizade sincera. E essa amizade, irmãos, fez Jonatas entender que mesmo ele sendo filho do rei, mesmo ele sendo príncipe, o reino não seria dele. Porque ele via a unção de Deus na vida de Davi. Ele via que Davi tinha chamado. Então ele falou assim, ei, o reino não vai ser meu não. O reino vai ser do escolhido de Deus. O reino vai ser desse homem que é segundo o coração do Senhor. Então, igreja, ele virou para Davi e disse assim, Davi, eu sei que tu serás rei. Então quando tu for rei, cuida da minha descendência, cuida da minha família, porque eu sei que você vai ser rei. Olha só, irmãos, Jonatas via na vida de Davi a unção de Deus. Jonatas via na vida de Davi um espírito de liderança, via na vida de Davi um espírito de rei, um homem que estava ali sendo escolhido por dedo de Deus. Glória. E ele não teve inveja, igreja. Não teve inveja. Ele virou e me falou assim, olha, cuida da minha descendência, cuida da minha família, cuida dos meus filhos. E isso foi muito importante. Os irmãos vão entender. E aí, irmãos, acontece uma batalha. Aquele povo vivia em guerras, em batalhas. E naquela batalha vai ali Jonatas, esse que era amigo de Davi, e o rei Saul. E naquela batalha, irmãos, acontece algo que não tinha acontecido antes. Sabe o que? Nenhum dos dois voltaram. Os dois morreram na guerra, morreram na peleja. Jonatas, o príncipe de Israel, morreu naquela guerra. E o rei de Israel, atual daquela época, era Saul, morreu também na guerra. E foi um alvoroço em Israel, igreja. Foi um alvoroço. Pensa, o rei morreu, o príncipe morreu, e agora? E a palavra, irmãos, vai nos dizer que Jonatas, ele tinha um filho. Vocês lembram que eu li aqui para os irmãos que ele pediu para Davi cuidar da descendência dele? O menino dele tinha apenas 5 anos de idade. E ali, irmãos, no meio daquele alvoroço, no meio daquela situação, aquela tribulação, a ama daquele menino, a palavra do Senhor vai nos dizer, a ama dele pegou ele no colo e falou assim, deixa eu correr com esse menino. Olha que alvoroço, que loucura, o povo gritando, quebrando as coisas, com medo. Deixa eu pegar esse menino para proteger ele, igreja. Ela pegou ele para proteger ele. A palavra de Deus fala, ela pegou ele a fim de cuidar dele, proteger ele, ela era a ama dele. Mas, igreja, acontece algo que não foi esperado. O menino cai do colo da ama. E quando o menino cai, a palavra vai nos dizer que ele quebra a ossatura dos seus pés. A partir daquele momento, o menino que era filho do príncipe de Israel se tornou coxo, se tornou um aleijado. E naquela época, irmãos, não tinha recurso médico, não tinha recurso nem mesmo para poder a pessoa ali fazer um raio-x. Isso não existia na época, não tinha essas coisas. Era chá, era isso, era aquilo outro, e era um milagre de Deus. Só isso que resolvia as situações. E aquele menino quebrou a ossatura dos seus pés, não tem mais força para se colocar de pé. E naquela época, quem era coxo não era nada. Quem era coxo, quem era aleijado naquela época era a mesma coisa de não ser nada. Você era desprezado, você era humilhado se você fosse coxo naquela época. E aquele menino, mesmo sendo príncipe de Israel, agora ele é coxo. E olha o que acontece. Pegam aquele menino e levam ele para Lodebar. Lodebar, irmãos, significa terra do esquecimento, ou então cidade do nada, ou então terra de ninguém, cidade dos mendigos, cidade de quem não deu certo.
aquele menino foi mandado para Lodebar. Sabe qual é o nome dele? Mefibosete, que é isso que nós temos aqui. Sabe o que significa o nome dele, irmãos? Colocaram esse nome dele. Mefibosete significa vergonha destruidora. Agora você imagina a tragédia na alma desse ser humano. Ele cresceu, irmãos, naquele lugar de vergonha, naquele lugar da terra de ninguém, na terra onde ninguém era nada, na terra do esquecimento. Ele cresceu ali naquele lugar, igreja. Desde os 5 anos de idade cresceu naquele lugar e ainda era coxo. Imagina o que esse menino não passou. Esse menino que se tornou um homem, né? Imagina a tragédia. O pai morreu na guerra, o avô morreu na guerra, tinha tudo para dar certo, era príncipe, era da descendência, mas acontece o inesperado. E aquele menino cresceu ali naquele lugar, um lugar onde era conhecido como pessoas inúteis, lugar de gente que naquela época eles diziam que não valia nada. Só que enquanto isso, irmãos, a promessa de Deus está se cumprindo. Enquanto isso, a palavra do Senhor está se cumprindo, sabe aonde? Na vida de Davi. Davi não seria rei de Israel? Então, irmãos, durante esse tempo, lá no palácio, está acontecendo o reinado de Davi. E quando ele tem o seu reino estabelecido, ou seja, depois de anos, depois que o menino cresceu, quando ele tem o seu reino estabelecido, irmãos, Davi ele vai fazer uma coisa. Ele vai chamar as pessoas que eram da casa de Saul para poder abençoar essas pessoas. Igreja, eu fico olhando. Davi, ele realmente era um homem segundo o coração de Deus. Porque hoje em dia, ninguém quer abençoar ninguém. Ninguém quer estender a mão para ninguém. Ninguém quer perguntar e falar assim: olha, quem está na sua casa para te fazer uma visita? Você está bem? Você quer que eu te ajude? Ninguém faz isso hoje em dia. Saul tinha morrido, a casa dele tinha morrido, mas não tinha morrido a esperança no coração de Davi. Ele falou: eu vou abençoar. Por mais que ele não é mais rei, por mais que ele morreu, mas ele foi escolhido. Então eu vou abençoar essa família. E Davi foi chamando: vem você, vem você, vem você. Até que ele chega no último que trabalhava na casa de Saul. Um homem que era mordomo e cuidava da casa de Saul. O nome do homem era Ziba. E aí Davi disse assim: chame Ziba, porque eu quero falar com ele. Era o último, igreja. E Davi vira e fala para aquele homem Ziba, né? Porque Ziba ele recebe ali o chamado de Davi, entra na presença do rei, né? E Davi pergunta se ainda existia alguém da descendência de Saul que ele pudesse usar com beneficência, ou seja, que ele pudesse abençoar. O desejo do coração de Davi era abençoar alguém da casa de Saul. E aquele homem, irmãos, poderia ter se alegrado, né? Nossa, a casa do meu Senhor foi lembrada, a casa do meu Deus, do meu Senhor foi honrada, então eu vou ficar alegre. Mas não, isso não acontece. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, que ele usou uma expressão preconceituosa contra aquele rapaz, porque ele virou e falou assim: ó, se sobrou alguém, Davi, não sobrou ninguém não. Ou melhor, sobrou um só, mas ele não é nada, ele não vale nada. E Davi perguntou: por que ele não vale nada? Aí ele virou e falou assim: porque ele é coxo, e vou te contar onde ele mora. Mora lá em Lodebar. E aí, irmãos, o rei vira para ele e fala assim: ah é? Ele não vale nada? Ele falou assim: não vale nada. Aí, irmãos, Davi vira e fala assim: ó, chama ele. Meu Deus, é assim que Deus faz. Chama ele. Chama ele que está lá em Lodebar. Traz ele aqui. E aí, irmãos, Ziba pergunta: mas como que eu vou trazer esse homem, Senhor? Como que eu vou trazer, meu rei, esse homem para a cidade? Vou deixar ele aonde? Na praça? Esse homem imundo, fedorento? Vou deixar esse homem aonde? Na porta da cidade? No meio lá da praça? Aí o rei, irmãos, vira e fala para ele assim: ó, traz ele para minha mesa. Meu Deus, traz ele para minha mesa. Oh, aleluia, glória a Deus. Traz ele para minha mesa. E sim, irmãos, ele disse isso para o rei Davi. Disse que o homem não valia nada, para Davi tentar desistir dessa ideia de chamar um homem que não valia nada. Sabe por quê, igreja? Porque todo o dinheiro da casa de Saul, tudo aquilo que era da casa de Saul, estava nas mãos de Ziba.
Ele temia perder riquezas. Por isso que ele teve tanto medo assim. Entendeu? E aí, igreja, ele vai lá buscar um homem lá em Lodebar. Homem coxo, não valia nada, com certeza estava fedorento. Mas aí, igreja, ele vai lá buscar aquele homem. E aquele homem chega no palácio. E eu acho interessante que o rei Davi, ele não manda nenhum dos seus servos atender aquele homem. Ele não manda o capitão atender aquele homem. Ele não manda os soldados atender aquele homem. Mas ele próprio vai falar com o homem. Realmente, irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque são poucos os que preocupam verdadeiramente com a nossa vida, os que entendem verdadeiramente as nossas dores, as nossas situações. Mas ele, mesmo sendo rei, mesmo sendo ali um dos maiores reis da época, o rei Davi, foi se encontrar com um homem que estava ali considerado como nada, como ninguém. E assim que Deus faça comigo e contigo. Aleluia. Nós não somos nada, somos falhos, somos fracos, mas o Senhor, na sua soberana graça, Ele vem e nos chama para a presença dEle. Aleluia, glória a Deus. E aí, igreja, eu dou asas à minha imaginação. A palavra vai dizer que o homem começou a conversar com o rei. O rei chamou ele para conversar. Eu imagino que o rei deve ter falado para ele assim: olha, eu conheci o seu pai me pediu para cuidar da sua descendência. O seu pai era um homem de Deus. O seu pai reconhecia o chamado de Deus na minha vida, e é por isso que eu quero te honrar. Eu imagino isso, igreja. Pensa, talvez eu nem lembrava mais que ele era da descendência de Saul, porque com 5 anos de idade, não sei se os irmãos têm memória de 5 anos para trás. Eu tenho memória dos meus 3 anos para frente. Eu tenho memória, né? Eu tenho memória muito boa, graças a Deus. Por incrível que pareça, eu lembro dos meus 3 anos. E é por isso que eu tenho muito medo, igreja. Não se fugindo da palavra. Mas eu tenho muito medo, muitas das vezes, porque eu falo uma criança. Porque são coisas que ficam o quê? Eternizadas para sempre na nossa mente. Então isso que a pastora falou aqui, ó, que ela fica alegre quando a criança vem aqui e fala, é isso mesmo, porque a palavra de Deus nos fala que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. São pessoas, são seres inocentes, e são coisas que às vezes acontecem na nossa infância, que acontecem na nossa vida atual, que é reflexo do passado. Já parou para pensar nisso? Talvez você tenha uma situação difícil, um vazio na sua alma. Às vezes não é falta de Jesus está contigo, mas Ele quer te curar a sua criança interior, a sua alma. Amém? Glória a Deus. Aquele menino que tinha apenas 5 anos e foi crescendo naquela cidade difícil, e o rei chamou ele. E aí, irmãos, o rei manda sentar. E está ali a palavra de Deus manda dizer: Ziba está ali, Mefibosete, que é o homem que não valia nada, e o rei de Israel, Davi. E ali o rei fala assim: ó, vamos sentar na mesa. Você vai sentar na mesa comigo para comer. E a partir de hoje, é na minha mesa que eu te sustento, é na minha mesa que eu te abençoo, é na minha mesa que eu te honro, é na minha mesa que você vai estar. Você não era nada, mas a partir de agora você vai ser tudo, porque vai estar na minha mesa, porque é aqui que eu te abençoo. Aleluia. E aí, irmãos, na hora de sentar na mesa, senta o rei, senta Mefibosete, mas Ziba não senta. Ziba não senta na mesa. Irmãos, aquele homem tinha uma inveja tremenda dentro da alma dele. Quando se assenta na mesa, irmãos, o rei vira ainda para aquele homem que já estava encucado porque o outro estava sentando. O rei vira e fala assim: olha aqui, Ziba, tudo que era de Saul agora é de Mefibosete. Tudo que era dele agora é de Mefibosete. Agora é do homem que não valia nada. O homem que não valia nada agora tem tudo. Outra coisa, tudo aquilo que era da descendência de Saul, riqueza, boi, carro, cavalo, é tudo de Mefibosete. E aquele homem ficou com uma inveja muito grande. O olho dele cresceu, porque acabou a mamada dele. Acabou esse negócio de pegar o que é dos outros para viver. Acabou esse negócio